Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. A minha mente está aberta e o meu coração receptível. Eu creio que depois dessa palavra, a minha vida nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Vamos cessar toda a movimentação. Bom, irmãos, nós tivemos um encontro com Deus e foi tão poderoso. Esse encontro com Deus tem já um tempo que nós estamos orando. Oramos na parte da manhã, 5 da manhã. E também tivemos um período de oração das 18h30 às 19h30. E o Senhor, sábado, depois do momento da libertação, decidiu liberar uma medida tão poderosa do Espírito Santo. Os nossos corações estão completamente incendiados. Mas eu quero hoje comentar com vocês, quero compartilhar com vocês, que o objetivo de Deus não é que tenhamos eventos impactantes e no decorrer da nossa trajetória, no dia a dia, nós ficarmos dependendo de moveres de Deus. Existe um Pentecostes diário. No livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim, ó. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando homens e mulheres que tenham um coração totalmente para o Senhor. Uma coisa que eu tinha comentado é que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele criou o universo. No livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, diz que meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. Ele é o detentor de todas as coisas. Mas tem algo que Deus não tem. Deus não tem o coração do homem. Porque Deus deu ao homem o poder de escolha. E aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, a Bíblia diz: quanto ao Senhor, os seus olhos estão passando por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor está procurando homens e mulheres que têm um coração voltado para Ele. Até mesmo no contexto espiritual, nós vemos que muitas pessoas, elas se convertem, mas na verdade elas querem o que Deus pode dar a elas. E sim, nada de errado nisso. Deus é um Deus generoso, nós somos herdeiros de Deus. Fomos chamados para reinar em vida. Mas quantos de nós temos um coração completamente para o Senhor? No livro de Salmos, capítulo 1, verso 2, o salmista diz: antes o meu prazer está no Senhor. O meu prazer está no Senhor. Sabe, irmãos, nós podemos ter uma vida no Espírito diariamente. Uma vida cheia do Espírito Santo diariamente. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito diariamente. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz que nós fomos transportados, fomos tirados do império das trevas
e fomos colocados num reino de amor. Depois o apóstolo Paulo também diz no livro de Colossenses, capítulo 3, ele diz que se nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nós precisamos procurar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, porque a nossa pátria não é mais aqui na terra. Agora, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo e nós misturamos os mundos. Nós vivemos aqui e achamos que a nossa vida consiste nessa vida, no aqui e no agora. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, 1 Coríntios, capítulo 15, 19, diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Existe uma vida, uma eternidade a ser vivida. A nossa pátria não é aqui. Aqui não é o lugar onde você vai permanecer. Quando nós falamos sobre arrebatamento, as pessoas que serão arrebatadas vão ser aquelas que não têm raiz aqui na terra. O arrebatamento é para aqueles que já estão morando, vivendo aqui na terra com a perspectiva celestial, com o coração, com a vida, buscando as coisas lá do céu, lá do alto. A nossa confiança precisa estar nas coisas celestiais. E sabe, não tem como nós sermos transformados de uma maneira natural. À medida em que nós separamos um tempo com o Espírito Santo e somos cheios da presença de Deus, o Espírito de Deus tem o poder de transformar a nossa vida. Nós falamos nesse encontro que nós não lemos livros de persuasão para tentar induzir as pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, nossa palavra e a nossa pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria humana, mas a nossa mensagem, ela é baseada e fundamentada no poder do Espírito Santo. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Espírito Santo é o agente transformador. Infelizmente, nos nossos dias, tem pessoas pregando que o Espírito Santo não trabalha mais, não move mais. E se o Espírito Santo não move mais nos dias de hoje, como que a obra de Deus é estabelecida? Deus se move através do seu Espírito. No livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 2, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus estava pairando por sobre as águas. Olha só. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse nome pairava, no original, não sei se você sabe, mas o Velho Testamento, ele foi escrito no hebraico e no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego. Essa palavra, pairava, significa chocava, preparava, gerava. O trabalho do Espírito Santo é preparar ambientes. Ele fica chocando o ambiente. E depois que o Espírito Santo, ele prepara o ambiente, ele fica aguardando palavras transformadoras, a palavra criativa. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós podemos ver esse princípio se repetindo muitas vezes na Bíblia. Eu poderia mencionar para vocês vários, mas hoje eu quero mencionar o que está descrito no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1.
Ezequiel 37, a partir do verso 1, diz assim, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Não passa. Não passa. De novo. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso me lembra, a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 3, não tira, deixa aí, tá? Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus foi batizado. No verso 4 diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Olha o que o Espírito Santo faz conosco. Nós achamos que depois que nós recebemos o Espírito Santo, a vida vai ficar tranquila. Mas não é isso que acontece. A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto. E aqui a Bíblia também diz que o Espírito Santo leva o profeta para um vale de ossos. Veja que o Espírito Santo nos leva para ambientes de caos, ambientes difíceis, ambientes caóticos. A Bíblia diz que o Espírito, Gênesis 1, verso 2, não precisa abrir. Gênesis 1, verso 2, diz que o Espírito estava no lugar caótico. Havia trevas na face do abismo. Ele estava ali, no lugar caótico. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o agente de transformação. Os milagres de Deus acontecem onde tem a operação do Espírito Santo. E é por isso que nós não fazemos encontros sem orar e sem jejuar. Porque sabemos que essa obra é de Deus. Então diz assim, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pode passar. Agora você ficou obediente, né, irmão? E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Acaso pode esse casamento ser transformado? Acaso pode essa enfermidade ser curada? Acaso pode essa dívida ser paga? Acaso pode essa causa na justiça ser resolvida? Respondi, Senhor, volta, irmão. Senhor Deus, Tu o sabes. Pode passar. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, casamento seco, vida escassa, vida de enfermidade, ouve a palavra do Senhor. Pode passar. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruídos, sinais de mudanças, coisas estavam acontecendo. O Espírito Santo começou a operar. Veja que o profeta não faz nada, o trabalho do profeta é crer, é o Espírito Santo que se move. Um barulho de ossos, volta lá, irmão, não empolga não, deixa só eu empolgar. E um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Pode passar. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Pode passar. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor
Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Dê um glória a Deus. Irmão, se tiver algum sonoplasta, alguém que... Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Pode passar. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Perceba que a maneira de Deus operar, a maneira de Deus trabalhar, é nessa conexão, nessa junção do Espírito Santo e da palavra liberada. Eu não sei qual tem sido a sua necessidade, eu não sei qual tem sido os seus desafios, mas uma coisa eu posso te falar: o segredo do grande mover de Deus está em uma vida cheia do Espírito e uma vida de fé ligada na palavra. E você vai perceber o seguinte: tem pessoas que são cheias do Espírito, mas não tem palavra de Deus. E tem pessoas às vezes que têm palavra, mas não tem o Espírito. A combinação perfeita é o Espírito e a palavra. Algumas pessoas nos perguntam: pastor, vocês são pentecostais, neopentecostais, ou vocês são tradicionais? Nós não somos nenhum desses. Por quê? Porque os pentecostais, eles creem muito nos dons espirituais, na vida de oração, no reteté, mas parece que falta palavra. Os tradicionais são muito bons na palavra, mas não crê no Espírito. Certa vez perguntaram para o Billy Graham: qual é o mais importante? A palavra ou a oração? O Billy Graham responde dizendo: qual é o mais importante? A asa direita ou a asa esquerda de um pássaro? Pergunta para o pássaro. A junção da palavra com o Espírito gera mudança, gera transformação. Então nós somos uma igreja que crê nos dons espirituais, que flui na unção, que fala em outras línguas, mas somos uma igreja do ensino, da palavra, porque nós queremos que essa combinação é a combinação para que o grande mover de Deus aconteça. A Bíblia diz que o Espírito, ele está na terra, movendo-se, e o trabalho do Espírito Santo na terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos a capacidade de convencer ninguém, mas é o Espírito Santo quem move, quem convence. Mas o Espírito Santo, ele não apenas está na terra. Quando Cristo vem na terra, ele traz uma nova estação, uma nova aliança, um novo tempo. Jesus, certa vez, ele diz: olha, entre todos os profetas, nascido entre mulheres, o maior de todos eles é João Batista. Mas quando nós olhamos para a vida de João Batista, você vai perceber: João Batista não abriu o mar, João Batista não mandou fogo do céu descer, João Batista não ressuscitou nenhum morto. Mas por que Jesus está dizendo que João Batista foi o maior de todos os profetas? Todos os outros profetas viveram em um tempo em que eles provaram do Espírito Santo, mas não na medida de João Batista. João Batista conseguiu contemplar a promessa que era Cristo. Mas João Batista morreu antes de Jesus morrer e ressuscitar. Ele não teve a oportunidade
de receber o Espírito Santo dentro dele. Porque Jesus não tinha morrido ainda. E a Bíblia então diz que Jesus, ele diz o seguinte, olha, ele é o maior dos profetas, entre os profetas, mas no reino dos céus, ele é o menor. Porque depois que João morreu, Jesus, ele então se entrega na cruz, ele morre, e ele envia o seu Espírito. No livro de João, capítulo 1, verso 12, está escrito: e todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. O apóstolo Paulo diz que quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito de filiação, no qual nós podemos agora chamar Deus de Abba, Pai. Porque nós recebemos a natureza do Senhor. Então nós temos o Espírito conosco, que é o Espírito que está trabalhando na terra, convencendo pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo, que ele passa a habitar na vida de todo aquele que crê na morte e na ressurreição de Cristo. Mas nós também temos o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando para executarmos a obra e o ministério de Deus. Ninguém pode se mover, ou talvez decidir fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Porque nenhum homem vai conseguir. Essa obra não é uma obra de homens, é uma obra de Deus, que é movida por Ele, na dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz que à medida em que nós nos relacionamos com o Espírito Santo, contemplando o Senhor pela oração, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. No livro de Atos, capítulo 10, verso 38, está escrito: como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós não precisamos de um evento para recebermos o Espírito Santo. Nós não precisamos de uma conferência. É muito bom conferência, é muito bom encontro com Deus para recebermos uma medida, mas nós podemos ter essa experiência diariamente com o Senhor. Podemos invocar a presença do Senhor, podemos abrir o nosso coração, podemos buscar o Senhor. O texto de 2 Crônicas, capítulo 16, 9. Quanto ao Senhor, os seus olhos estão passando por toda a terra, procurando homens e mulheres, cujo coração é totalmente dele. Coração desejoso, um coração que não se prostitui. Mateus capítulo 5, verso 8 está escrito: bem-aventurado ou felizes são os puros de coração, porque esses verão a Deus. O que é pureza de coração? Pureza de coração é um coração sem mistura. A verdade, que talvez não te falaram, é que Deus não pode ser o primeiro do nosso coração. Se Deus é o primeiro do seu coração, isso quer dizer que seu coração é dividido. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto e tem o quinto. Mas o convite de Deus não é para Deus ser o primeiro. Ele tem que ser o único. Não pode ter mistura. Pastor, e a minha esposa? Aonde que fica os meus filhos? No lugar mais seguro. Você vai se encher do amor ágape. E esse amor é o amor que os nossos filhos e esposas precisam receber. O amor de Deus. Nós só podemos amar de verdade
quando nós tivermos o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Deus não é apenas, Ele não tem amor, Ele é o amor. A essência de Deus é o amor. Existe um buraco dentro do coração de todos os homens do tamanho de Deus. Esse buraco não vai ser preenchido com outra coisa. Você vai tentar preencher com muitas coisas. Mas sabe, tudo que você tentar preencher vai ser como cisco em um imenso buraco no seu coração. Esse buraco do nosso coração é do tamanho de Deus. Deus quer se manifestar na terra através das nossas vidas, através da pessoa do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoinha aí, ó, é complicada. Essa pessoa aí é insuportável. Só vai ser agradável ficar perto dessa pessoa aí se ela estiver cheia do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25 diz assim, ó. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Continua. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Parou aí, para aí. Olha o que a sua carne faz. Quando você não é guiado pelo Espírito, o que você busca? Você sabia que o desejo de todo homem é poder, reino e glória. Qual que é o último carro? Não, eu quero um carrão, uma boa casa, as melhores roupas. Por quê? Porque todo mundo quer ser reconhecido. Quando Jesus ensina os seus discípulos, no livro de Mateus capítulo 6, sobre a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte, ele conclui dizendo, Deus, porque teu é o poder, o reino e a glória, quebrando esse princípio do governo do homem. Não, irmão, me ajuda. Tem alguém de oração aí para ficar ali com a mão na cabeça do irmão? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pode continuar. Continua. Travou. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, tem alguém espiritual aqui? Corrigiu com espírito de brandura, guarda-te para que não seja também tentado. Continua. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Tá bom, a leitura tá boa, mas era no capítulo 5. Hã? Acabou? Deixa eu achar aqui. Hã? Vamos ver aqui. Ó, então vai ser no verso 22, né? Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto, diga assim, fruto. Quem aqui sabe fazer fruto? Fazer. Alguém? Não? Levanta a mão quem sabe fazer fruto. Fruto vem de relacionamento. Mas o fruto do Espírito é amor. Veja se isso parece com seu parceiro.
Mas o fruto do Espírito é amor, o que mais? Alegria. Você viu que a irmã falou assim, ó, nossa, eu ficava procurando motivo para brigar. Mas agora, o fruto do Espírito é o quê? Alegria. Diga alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. O que é benignidade? Quem sabe? Pensar o bem de tudo. Mas o que a carne fala? Você viu? Como que ela falou comigo? Eu acho que ela... O que ela estava querendo falar com isso? A gente sempre fica presumindo o negativo em relação às coisas. Ser benigno é pensar o bem de tudo. Você pensa o bem de tudo, de toda situação? Ou é o inverso? Mas é o fruto do Espírito. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alguém te irritou, como é que você fica? Hã? Amável, doce. Sim ou não? O que está faltando? O Espírito. Contra essas coisas não há lei. Jesus disse que o Espírito Santo deveria ser o nosso amigo, conselheiro. Você quer paz? Separa um tempo para ter o seu Pentecostes com o Senhor, para ouvir a voz do Espírito, para ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não precisamos de eventos poderosos para termos aí experiências com Deus. Tem um livro que o João Pedro perguntou se eu tenho. O nome do livro é Caçadores de Deus. Você sabia que Deus se esconde? Deus se esconde. E Ele não se esconde para não se mostrar para você. Ele se esconde porque Ele quer ser achado. Provérbios capítulo 5, 25, verso 2. Diz assim, ó. A glória de Deus é encobrir as coisas, é esconder as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Quando nós fazemos algum evento point, algum evento de evangelismo, e tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus, nós sempre orientamos e dizemos assim, coloca uma música fácil, uma música que todo mundo conhece, aquelas músicas chiclete. E aí uma das mais conhecidas é Como Zaqueu. Sim ou não? Alguém conhece essa música? Aí quando você coloca essa música, e tem muita gente que não tem contato com as coisas de Deus, você se depara com muita gente chorando. Chora, quebrando. Aí você fica assim, mas gente, está chorando com essa música? Não sabe o que é profundidade ainda. Aí às vezes você vem para o culto, já não tem mais Zaqueu, os irmãos estão em outro nível. Mas tem irmãos às vezes que ficam igual uma geladeira. Não recebe de Deus ainda. Já não chora mais como chorava. E por que não acontece isso? Porque você já mudou de patamar. Agora, o seu nível é um outro nível. Agora a sua busca precisa ser uma outra busca. Eu ouvi uma história que eu achei interessante. Não sei se é verdadeira, mas a ilustração é bem interessante. Diz que na Páscoa, nos Estados Unidos, os pais sempre brincam com seus filhos com ovos de Páscoa. E quando a casa tem filhos maiores e filhos menores, os pais chamam os filhos mais velhos e dizem o seguinte, olha, os ovos que forem escondidos nos lugares mais fáceis não é para vocês, é para os menores. Mas os ovos que estiverem mais difíceis, inclusive serão os maiores, vai ser a recompensa de vocês. E aí começa ali a caça aos ovos. Rapidamente os menores se encontram nos lugares fáceis, eles ficam muito felizes.
mas os mais velhos precisam se desdobrar, porque a recompensa vai ser muito maior. A glória de Deus é esconder algumas coisas nossas. Porque Deus está procurando, seus olhos estão passando por toda a terra, procurando homens e mulheres que tenham um coração completamente voltado a Ele. Mas infelizmente os nossos olhos foram de alguma forma influenciados por aquilo que é natural e passageiro. 1 João capítulo 2, verso 17, João escreve dizendo, João era o discípulo amado, ele fala, ora, o mundo passa bem como os seus desejos, a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecerão eternamente. Nós precisamos encontrar a verdadeira riqueza, aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a vida com Deus, que é um coração incendiado, que é a paz que excede todo o entendimento humano, uma mente tranquila e sossegada, são as armas que nós recebemos para combatermos as setas que o diabo constantemente tem lançado na sua mente. Quando nós nos equipamos com a palavra de Deus, e também com a vida de oração, você ganha uma habilidade chamada discernimento espiritual. E quando você começa a ser atacado na sua mente, você fala, se é desânimo, se é abatimento, se é tristeza, o diabo tem se levantado, mas eu vou combater, enchendo a minha mente com aquilo que é bom, agradável, perfeito, saudável. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, amável, puro, justo, se algum valor há, se alguma virtude existe, seja isso que esteja no vosso pensamento. Comece a governar a sua mente, recebendo o domínio próprio. Isso acontece quando nós estamos cheios da palavra. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas o único órgão, segundo Tiago escreve dizendo, que o único órgão que o homem não tem o poder de dominar é a língua. A língua, ela é danosa. Ela é pequena, mas é como um leme de um barco, te conduz para onde ele quer. É como uma fagulha que, quando é acesa, pode incendiar toda uma floresta. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, a primeira coisa que aconteceu foi que veio línguas como de fogo. E a Bíblia diz que encheu aquele lugar, cada um recebeu, e eles tiveram as suas línguas purificadas. E eles começaram a profetizar e a falar em outras línguas. Deus havia purificado a língua daqueles que receberam o Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a graça flui, o favor é liberado. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, está escrito, não saia, na verdade, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Uma vida cheia do Espírito e uma vida cheia da palavra te fará alguém que tem educação espiritual. Porque hoje está na moda sobre essa questão de educação, ou talvez gestão das emoções. Mas superior à gestão das emoções é a gestão espiritual. Sermos cheios do Espírito Santo. Deus sempre vai mostrar os seus segredos para aqueles que andam cheios do Espírito Santo. Eu não quero hoje te impressionar com uma palavra bonita. Eu não quero hoje falar para você de algo que você não conhece. Mas eu quero cutucar as brasas do seu coração que está basicamente apagando. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, ó. Vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga assim comigo, eu sou um sacerdote. Mais uma vez. Mais uma vez. No Velho Testamento,
no templo, que era o lugar onde tinha a presença de Deus, o fogo do céu desceu, e havia fogo do céu no altar de Deus. Deus deu uma ordem para o sacerdote, que o fogo não poderia se apagar. Ele deveria continuar ardente constantemente. Qual que era a função do sacerdote? O sacerdote deveria tirar as cinzas, colocar mais lenha, porque o fogo não podia apagar. A função do fogo não apagar não era do pastor, era do sacerdote. Se o fogo do seu coração tem apagado, a culpa não é do pastor, não é do líder, não é de Jesus. Você é sacerdote. A nossa função é deixarmos o fogo sempre aceso do nosso coração. Nós somos os responsáveis pelo fogo no altar do nosso coração. Você sabe quais são os homens mais cheios do Espírito e as mulheres mais cheias do Espírito? São aquelas que se revoltaram com a frieza, se revoltaram com a vida estagnada, com a vida mais ou menos, e decidiram: eu quero algo a mais. Eu quero algo a mais. Precisamos ter histórias com o Espírito Santo. Precisamos fazer investimentos espirituais. Mas tem sido algo religioso? Ou nós temos tido experiências com o Senhor? Deus quer fazer um grande avivamento através da sua igreja. Mas Deus sempre vai mover através de uma igreja viva. Uma igreja poderosa. Uma igreja que se move na força de Deus. Quando nós oramos, nós trabalhamos com Deus. Nós permitimos Deus se mover. Eu não sei se vocês lembram, mas uma ordem foi dada para que a nação de Israel entrasse na primeira cidade, que era Jericó. O Senhor ordenou: olha, vocês vão contornar durante 7 dias nessa cidade. E no 7º dia vocês vão rodar 7 vezes. E depois do tocar da trombeta vocês vão gritar. E as muralhas vão cair. Mas algo interessante é que essas muralhas eram um muro que passava carro em cima do muro, de tão largos que eles eram. Então não era algo simples. Gritos não derrubam muralhas. Mas eu gosto muito da colocação do John Bevere. Ele diz que quando a nação de Israel, eles gritam, por meio da obediência, eles autorizaram os anjos a derrubarem aquele muro. Eu acredito que a oração é essa autorização para Deus se mover, para Deus fazer, para Deus mover de uma maneira sobrenatural. Existem algumas coisas que nós ficamos assim: poxa, por que Deus não faz as coisas na terra? Porque Ele deu a autoridade aos homens. No livro de Mateus capítulo 6, Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, orem para que seja feito na terra o que é feito nos céus. Ou seja, deixa eu te falar um negócio aqui que vai agredir a sua religiosidade. Não é o céu que governa a terra. É a terra que governa os céus. Mateus capítulo 18, verso 18. E tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, no livro de Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora é com vocês. Vão pelo mundo inteiro e façam discípulos de todas as nações. A missão agora é nossa. Deus nos deu essa incumbência, mas Ele vai fazer através de nós, pelo Espírito.
Se nós recebemos o Espírito, precisamos ser guiados pelo Espírito e pela presença do Espírito Santo.